gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte e a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Patrícia Gil, bom dia. Bom dia, Cirantão. Bom dia para os nossos telespectadores. Excelente, abençoada terça-feira. Para minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs, o nosso abraço. Olha, eu abro o programa de hoje com uma notícia triste. Triste, mas ao mesmo tempo nós temos que acostumar com a morte, não é verdade? Eu sempre falo o seguinte, quando a gente aprende a rezar, nós dizemos assim, na hora da nossa morte, amém. Ou seja, nós falamos de morte já quando aprendemos a rezar. E a gente tem que entender que a morte é a nossa passagem para a vida eterna. E hoje foi para a vida eterna uma figura extraordinária, um homem de um coração maravilhoso, de uma fé inquebrantável e que foi muito ligado à Arquidiocese de Belo Horizonte, que é o nosso querido Hélio Faria. Hélio Faria foi publicitário desde criança na McNerson, quando ele era office boy. Naquela época falava contínuo, né? E depois ele foi crescendo, se formando para o mercado, né? Trabalhou na Standard Propaganda e depois ele foi na Standard Propaganda e depois ele foi também, teve uma agência dele própria, a LF famosa, né? LF Simão Lacerda e Hélio Faria. Um dia eles se separaram e ele continuou com a agência dele, né? Hoje comandada pelo seu filho, o Elinho Faria. Mas o nosso querido Hélio Faria, ele trabalhou muitos anos, né? Fazendo também pinturas maravilhosas, normalmente as pinturas levadas para o lado da fé. Fica aí a nossa homenagem a essa grande figura mineira, que é o nosso querido Hélio Faria, né? Que Deus o receba lá de braços abertos, porque ele merece. Patrícia, e aí, Patrícia? Condolências aí, né? Pro Hélio Faria. Que situação, né, Cirantão? A morte é a única certeza que nós temos, e o Hélio Faria viveu bem, ele já estava... O Hélio era daquelas pessoas que estavam preparadas para receber, para morrer, né? Para um dia ir para a vida eterna. E ele foi aqui, vamos dizer assim, um cabo-tenente de Dom Serafim durante muitos anos aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte. Fica aí o nosso abraço à família do Hélio Faria. Cir, hoje nós tivemos aqui, né, veio pela mensagem no WhatsApp, inclusive você, querido telespectador, tem alguma dúvida jurídica, alguma situação, reclamação, pode mandar aqui mesmo para o nosso WhatsApp, o telefone está na sua tela. O Eduardo, ele é o telespectador do bairro São Paulo, mandou para cá uma dúvida jurídica. Ele estava num bar, num restaurante, de repente estava com sede, pediu um copo com água potável, claro, né? E aí ele falou que o dono do bar, o comerciante, disse que não, que se ele quisesse água, ele teria que comprar a água mineral, né? Porque estava ali para vender. Sei. Ele pergunta, não existe uma lei que garante, que obriga os comerciantes a darem água, oferecer água gratuitamente? É aquela questão do copo de água negado, não é mesmo? É verdade. E eu quero agradecer ao Eduardo, mas eu tenho que dizer o seguinte, em vários estados existe essa lei, né? Como, por exemplo, Sergipe, Rio de Janeiro, São Paulo já tem essa lei também, onde os comerciantes são obrigados a oferecer o copo com água, né, para pessoa. Normalmente é a água torneiral. Pois é, assim... eu é que não tomo, né? A pessoa tá com a água lá para vender. O cara fala, me dá uma água aí, o cara tira da água da torneira, né? Você imagina. E aí, aqui em Minas Gerais, nós não temos essa lei, né? Assim, não temos, não. Agora, temos a lei da gentileza urbana. É claro que a pessoa pode, né, perguntar. Você não prefere comprar um copinho por R$1? Eu lembro muito da minha mãe, né? Que a pessoa batia lá, olha de casa. Aí minha mãe vinha porque, pois não, ô dona, me arranja um copo d'água. Pois é, isso é muito comum, e aí você não né? podia. Meu filho não nega um copo d'água, né? Não podia, então, de jeito nenhum. Então minha mãe ia lá, naquela época é o pote, né? Enfim, filtro, né? Tirava do filtro, entregava lá o cara um copo de água, né? E às vezes o cara tomava assim, quero mais. Tava boa, né? Tava boa, com gosto de barro, que é do aí. filtro, adoro o filtro. Então, Eduardo, você vai ter que contar aí com a gentileza urbana. Agora, meu amigo, você está no estabelecimento, está consumindo, né? Porque uma coisa é se você estivesse passando na rua. É verdade. Mas já que você está lá, também você pode ser gentil. Ou você vai comprar um copo com água aí, né? Porque você vai ter a certeza de que é uma água mineral e não torneiral, como diz o Arcir, então.
Ou então você não precisa de brigar por causa disso também. Ô, Patrícia, uma garrafinha de água hoje... R$3. Aliás, eu quero dizer uma coisa seguinte, desculpem, mas de vez em quando tem que limpar a garganta. Você presta bem atenção. O sujeito cria uma vaca, tem aquele trabalho todo para criar a vaca, dá ração, dá vacina, dá não sei o que e tal. Quanto está custando um copo de leite? Né? Aí o copo de leite custa aí R$1 e pouco real, um copo de leite, né? Um copo duplo de leite. Aí você chega, um copo de água mineral é R$2, R$3. R$3. Né? Que você não tem que tratar de nada, você tem que ir lá na fonte e encher a garrafa. Isso sem contar, não estou dizendo que é o que acontece, mas nós já vimos aí várias matérias também denunciando alguns vendedores que ficavam nos sinais, você lembra? Eu não que compro, enchia a garrafinha. Não compro essa água de jeito nenhum, não compro de jeito nenhum. Olha aqui, vou cantar aquela musiquinha. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de lúcen, sabe aquela sensação a urinar, aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação urinária e a dor? Pílulas de lúcen são antissépticas das vias urinárias, combate as irritações das vias urinárias. Há 80 anos, você encontra pílulas de lúcen em todas as farmácias e drogarias. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Patrícia, você como sabarense deve saber mais do que todo mundo sobre os benefícios que o Orar Pro Nobis tem. Ai, que bacana, né? Olha, primeiro eu quero fazer uma correção. Quem nasce em Sabará, ou é saboroso ou é saborosa, assim. Tem esse negócio. Pois é. Tudo isso aqui era Sabará, viu, gente? Né? Belo Horizonte o espaço onde está a capital mineira foi desapropriado de Sabará. Logo, a capital é Sabará. Nós éramos a roça, naquela época, nós éramos a roça de Sabará. O chamado... Sabará do Sul? Não, pois é, Sabará não tinha horta, não tinha plantação, não tinha agricultura, não tinha nada. Então, tudo era aqui onde é hoje Belo Horizonte, né? Inclusive, você tem um quadro muito interessante. O Assir Antão tem um quadro no escritório dele que mostra Belo Horizonte bem no início de tudo, várias fazendas, né, Assir? A Cristiano Machado ali era uma fazenda. Cristiano Machado, não, Afonso Pena, né? Era ainda um sítio, etc. Tal. Você falou do Orar Pro Nobis. Orar Pro Nobis, Então, um abraço para Yara, lá do JP, que serve, assim, o Orar Pro Nobis. E todo o pessoal de Sabará que faz todo o pessoal, Milsane também, um grande abraço. Faz muito prato à base do Orar Pro Nobis. Tem até pizza de Orar Pro Nobis. Mas o assunto aqui hoje é o poder de cura do Orar Pro Nobis, né? Principalmente da anemia, né? É muito indicado aí. Nesse tempinho de hoje, então, com o angu. Ai, que delícia! Misturado no frango, na carne. Minha mãe fazia Orar Pro Nobis com carne salgada, carne de porco salgada, era uma delícia. Mas, Patrícia, é porque viralizou na internet uma receita? Uma receita, um depoimento de uma senhora que foi curada de anemia, gastava muito dinheiro com anemia, e um dia alguém falou com ela, coma Orar Pro Nobis. Vamos ouvir? Vamos assistir. Vamos lá. O vídeo viralizou na internet. Mostrando para vocês o que eu tenho no meu quintal, que é uma planta chamada Orar Pro Nobis. Essa planta eu tenho uma anemia que desde que eu nasci, crônica. Sempre tive que tomar muito remédio. Chegou uma época que a médica falou, talvez você vai ter que fazer um internamento, tomar sangue, porque sua anemia não tá tendo, sabe, tá muito difícil de tratar, tá muito difícil, tá em ponto já de virar uma leucemia. Elas me curou da minha anemia, não tenho mais anemia. A professora aposentada postou o vídeo na sua página do Facebook com o intuito de ajudar as pessoas que têm problemas de saúde, principalmente anemia. Ela nos conta que descobriu os benefícios da planta Orar Pro Nobis após um agente de saúde passar na sua casa em uma vistoria de rotina. A partir daí, inseriu na sua dieta as folhas da planta e a anemia crônica desapareceu. E ele viu uns pés de couve e perguntou para que servia aquele pé de couve, o que eu fazia? Eu falei, eu faço suco porque eu tenho uma anemia muito crônica, né? E eu tomo muito remédio e não melhora. Aí
ele falou, nossa, Maria, para com isso. Eu tenho uma planta lá em casa que eu vou te passar para você, a mudinha, você vai buscar umas folhas, você come, e depois daqui 15 dias você faz o exame para você saber se você foi curado ou não da anemia. E foi isso que eu fiz. Comi a planta 15 dias, e aí vim fazer o exame, viajei, cheguei em casa, paguei o exame, fiz, aí a médica falou, mas você não tem anemia. Falei, como não tenho? 59 anos carregando anemia crônica nas costas, tomando muita medicação, tomando muito suco verde, minha alimentação tinha mudado completamente. E hoje tudo melhorou. Além da cura da anemia, a professora não tem mais queda de cabelo e nem problema de intestino. Essa é a benção da minha vida, porque tirou tudo aquele cansaço, aquela dor nas pernas, sabe? Meu cabelo não cai mais, a pele eu acho que mudou bastante, melhorou bastante. Minha pele, que era muito áspera, meu calcanhar rachado, eu tinha intestino preso, né? E mais coisas que ela faz, né? Porque, além de tudo, você come, você sente bem, ela não sabe, assim, você tem um alívio, assim, no intestino, no estômago, você come aquela planta, fica aliviada. Mas é a bênção que o menino colocou na minha vida. E após a divulgação do vídeo, os pedidos de muda estão sendo para as mais diversas localidades, como São Paulo, Minas Gerais e até mesmo fora do país. Esse vídeo eu coloquei para muda do povo daqui, né? Da região, daqui de Moarama, né? Não era para ir tão longe, mas foi graças a Deus, né? Agora vamos ver o que a gente pode fazer. Não consigo viver mais sem ela. Eu já levanto cedo, meu marido fica falando para mim, eu levanto cedo, já abro a porta e venho dar bom dia para elas, porque eu acho que elas me curaram e eu agradeço muito por o André ter colocado essa muda, essa planta na minha vida, né? Agradeço muito a Deus por isso e agradeço a Deus por Deus dar essa bênção na vida da gente, porque uma planta é uma vida, né? E ela curou minha anemia crônica. Pois é interessante, né? Porque nós já conhecemos, que o Deus Menino conhece. Aliás, tem até a história, né? Diz que existiam uns padres numa cidade do interior que na hora que ia rezar o pessoal ia descobrir essa planta e ia roubar a planta lá porque ela era uma planta cheia de espinho. Então, ela fazia a cerca viva lá dos padres. Então, na hora que os padres iam rezar o breviário, o pessoal aproveitava para tirar a planta. Então, você está na hora de orar pro nobis, porque para orar pro nobis, né? E disse que o sertanejo entrou na igreja e quando a missa era em latim, falava orar pro nobis. Aí o sertanejo cá atrás da igreja falou assim, com carne de porco e angu é bom. Daqui a pouco a gente volta.